Eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimentos qualificado pela ANEIS nível 3, inspetor de pintura qualificado pela SMQC nível 2 e hoje nós vamos falar de espessura de filme úmido. Espessura de filme úmido, espessura de película úmida é o mesmo assunto, nós estamos falando do mesmo tema, são apenas denominações diferentes. Se vocês toparem por aí pela definição WFT, que é Wet Film Thickness, nós estamos falando do mesmo assunto, espessura de película, espessura de filme, Wet Film Thickness, é a mesma coisa, nós estamos falando exatamente do mesmo tema. Por que é importante a gente saber calcular essa espessura de filme úmido ou espessura de película úmida? Porque essa é a única maneira que eu tenho, durante a aplicação e antes da secagem do produto, de controlar a espessura que está sendo aplicada na superfície que eu quero revestir, seja ela concreto, seja ela aço carbono, seja ela aço inox, não importa o substrato que eu esteja revestindo. Eu preciso ter o controle durante a aplicação, porque senão eu fico naquela situação de que eu faço a aplicação, tenho que esperar secar para então checar se a espessura está dentro do recomendado. Então, com o controle da espessura de filme molhado, eu consigo, durante a aplicação, já corrigir toda aquela superfície que possa estar deficiente de espessura ou aquela superfície que eu possa estar aplicando produtos em excesso, que eu vou gerar outros problemas. Para a gente começar a falar de espessura de filme molhado ou de película molhada, nós temos que primeiro lembrar de um vídeo que nós fizemos há um tempo atrás sobre sólidos por volume. A informação de sólidos por volume é uma informação extremamente importante para a gente calcular a espessura do filme molhado. Então, com essa informação, eu consigo, através de uma formulinha bem básica, calcular qual a espessura eu tenho que aplicar úmida. Então, eu vou precisar de 3 incógnitas no meu processo. Os sólidos por volume ou não voláteis por volume é a mesma coisa. A espessura seca que está especificada, se não tiver, eu vou pedir socorro ao fabricante. E também a diluição, que nós já falamos no outro vídeo também, que eu vou estar utilizando em porcentagem. 5%, 10%, 3%, não importa. Eu tenho que saber esses 3 valores e aí então eu consigo determinar qual é a espessura molhada ou espessura de filme úmido que eu vou estar aplicando na superfície. Com base nas informações então previamente determinadas, eu consigo determinar a espessura da película úmida, que tem essa formulinha do lado. EPS é a espessura de filme seco que eu tenho determinado. Vamos trabalhar com um valor base de 100 micrômetros só para a gente facilitar o nosso entendimento. 100 vezes 100 mais a diluição. Então, se eu usei 10% de diluente, eu vou fazer 100 vezes 110. Vou dividir o valor dessa multiplicação pelos sólidos por volume da tinta. Então, se sólidos por volume for 85, eu vou dividir 100 vezes 110. Esse resultado eu vou dividir por 85. Eu vou ter um valor sempre maior na espessura molhada do que na espessura seca. Por quê? Lembra que os sólidos por volume é tudo aquilo que fica no substrato após a aplicação. Então eu sempre tenho que aplicar a espessura de filme molhado maior para que a hora que esse solvente sair, essa espessura ela vai diminuir. Quanto que ela vai diminuir? Proporcionalmente à quantidade de solvente que tiver na mistura. Então, em geral, via de regra, a espessura de filme molhado vai ser sempre maior do que a espessura de filme seco que está especificada. Isso quando nós estivermos tratando de produtos que usem solvente em sua composição. Produtos que são aplicados. Mas e quando for um produto que eu não tenho solvente e não uso diluente na mistura? Olha, então nesse caso vai ser exatamente a mesma medida. Tá ok? Tem um outro caso muito importante, um outro fator muito importante que nós devemos considerar, que é o fator de redução. Eu tenho que ver se a minha tinta suporta eu incrementar nessa espessura de película seca já o fator de redução. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma tinta de zinco, rica em zinco, eu não posso dividir o fator de redução entre a primeira e a segunda camada, porque em geral, tintas ricas em zinco são aplicadas em uma única demão. Então eu já tenho que computar na espessura de película seca o fator de redução pedido de acordo com a norma de referência que eu tenho. Cada norma pede um. Se eu for usar um sistema pura e exclusivamente de proteção por barreira, vamos dar um exemplo, epóxi sem solvente e tolerante à superfície.
que são 3 demãos com o mesmo produto, eu posso dividir esse fator de redução entre essas camadas. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um fator de redução de 40, eu posso colocar aí uns 15 microns a mais na espessura seca por demão. Eu sei que não dá exato, mas a pintura também não é uma ciência tão exata. É só para mostrar que se eu tiver as mesmas tintas em múltiplas demãos, eu não preciso jogar todo o fator de redução na primeira. Eu posso ir dividindo para que o meu sistema fique mais equilibrado e ocorra menos riscos de escorrimento, de algum outro tipo de falha que possa ser gerado pelo excesso de espessura. Essa ferramenta que está mostrada é o pente de medição. Ele também deve estar devidamente calibrado e aferido. Existe uma cultura de alguns lugares das pessoas rasparem esse pente com uma faca para tirar os restos de tintas. Ele deve ser limpo imediatamente após o uso, enquanto a tinta ainda não curou. Dessa maneira, com uma limpeza com solvente, um trapo de limpeza, ou um próprio pincel, eu consigo remover essa tinta. Se essa tinta secar e eu raspar esse pente, pode ser que eu também tire uma parte do metal, fazendo com que ele perca a precisão. Então é importante que esses pentes de medição estejam devidamente calibrados e aferidos, em bom estado de conservação, porque senão ele vai me dar uma medida mentirosa, e eu vou estar medindo algo que eu não tenho confiança. Quando eu vou checar depois de seco, nunca vai bater as informações, ok? Então isso é muito importante. Uma outra falha que muitas vezes ocorre, o pessoal divide a aplicação do produto em passes. Uma demão é aquilo que eu faço e aguardo secar aquele produto aplicado. Então, por exemplo, uma demão cruzada. Na verdade, eu não gosto de usar esse termo demão cruzado. Seria um passe cruzado, um na horizontal, um na vertical. Ao terminar essa aplicação, cruzando os passes, eu tenho uma demão. Imediatamente após essa aplicação, eu tenho que medir, porque se eu demorar muito para medir essa espessura de filme úmido ou de película úmida, esse solvente vai evaporando e eu também posso ter uma medida não precisa. Então tem que ter um certo cuidado, especialmente nas tintas que utilizam solventes de evaporação muito rápida. É o caso dos poliuretanos. Em geral, são produtos que secam muito rápido. Então, se eu aplicar, fazer o passe cruzado aqui e tomar uma água e voltar a medir, quando eu for medir aqui, pode ser que eu já não esteja medindo o que realmente eu tinha no momento da aplicação, e eu tenho que medir essa espessura no momento da aplicação. Outro exemplo, um equipamento de grande geometria, 10, 15 metros, o pintor começa pintando numa extremidade, quando ele acaba a outra, ele quer voltar e medir aqui no começo. Isso também vai dar uma interferência muito grande, ele tem que ir fazendo e medindo ao mesmo tempo. Quando tem o inspetor disponível, é papel dele ir medindo junto com o pintor e orientando. Está com a camada excessiva, está com a camada baixa, fecha melhor um pouco o passe. Essa orientação faz parte do conjunto, aplicador e inspetor. Eles podem trabalhar em conjunto dessa maneira, tem que ter um bom sincronismo, mas também funciona legal. Mas o mais importante da gente salientar é essa medição da espessura de película molhada ou de filme úmido, ela deve ser feita no ato da aplicação, não daqui a pouco, não quando eu acabar uma etapa, porque senão eu corro o risco de estar medindo uma película que não é precisa. Quando eu for checar isso seco, eu vou perceber que deu uma diferença muito grande. Então, no momento da aplicação, é o momento de fazer a medição da película molhada. Gostaria de agradecer a todos que nos seguem nas redes sociais, está aqui os endereços, o pessoal se inscrever, curtir os nossos vídeos, se quiserem compartilhar, deixar perguntas, comentários, agradecemos a colaboração de todos.